Acabei de sair de um mergulho em mim mesma, aqui no coração da Bahia, na Chapada Diamantina. Você já sabe que aqui é meu refúgio, é o lugar que eu me restabeleço, eu me renovo, eu renasço. É o lugar que eu silencio o excesso de informações, é onde eu me recolho, conecto com a natureza, comigo mesma. E aqui eu vivencio pelo menos uma vez por ano uma prática, um ensinamento, junto com ensinamentos xamânicos, guiados pela mestre Sylvie Shining, pela dança da águia, são 9 dias, né, imersa em nós mesmos, imersa em nosso intento para o ano, imersa em curar as nossas próprias feridas por práticas voltadas para o corpo, né, nessa dança, nessas práticas xamânicas. A gente usa o corpo, né? Através da dança, através de saunas sagradas, através de ensinamentos e reconexão com o nosso coração. E eu não podia deixar de compartilhar com vocês que eu acabei de sair dessa bolha maravilhosa que eu estava, onde eu renasci, onde eu resgatei partes da minha alma. Cada vez mais que a gente vai lá, a gente traz mais pedacinhos e vai criando essa integração. Cada vez a gente vai se sentindo mais leve, mais autocompassiva. Só que toda vez que a gente tem um intento, a gente quer logo o gostoso, o delicioso, o amoroso. E isso acontece. Mas muitas vezes a gente precisa fazer limpezas. E para a gente chegar nesse lugar mais amoroso, a gente tem que lidar com a dureza, a gente tem que lidar com o oposto. E as pessoas esquecem que quando a gente quer ter uma vida mais saudável, de fato a gente tem que aprender a lidar com esses dois lados, né? No xamanismo é a sombra e a luz, na neurociência é o nosso lado regulado, o nosso lado desregulado. Mas nesses dois lugares que é onde eu me nutro no xamanismo, quando eles falam de resgate de alma, e a gente vai perguntar um pouco mais assim, o que faz com que a gente se fragmente? É a mesma coisa, é o trauma. E esse trauma, ele é ancestral, transgeracional, ele tem diferentes níveis, diferentes histórias que o provocaram. Da infância, da barriga de nossas mães, da forma que a nossa mãe era tratada pelos nossos pais, pela sua família, pela cultura, pelo sistema. São tantas interrupções, né? E porque a gente está nesse lugar de dualidade, e é um lugar em que a gente precisa saber usufruir do equilíbrio. E o equilíbrio, que ficou muito lindo nesse ensinamento com a mestre Shining, é que o caos, ele é um convite para o movimento. E o caos só se equilibra na mudança. Então não adianta você querer ter paz, você querer ter a coisa mudando, que a coisa seja diferente, se você não está aberto para a mudança. Se você não está aberto para o movimento, né, para o convite que o caos nos provoca. E isso vai exigir posicionamento, né? Mas tem muitas coisas que eu gostaria de falar, mas o que ficou aqui no meu coração que eu quero compartilhar agora, nesse momento com vocês, é voltado mais pro meu resgate. O que foi a minha intenção, né? No fundo, acabou que caiu na autocompaixão, né? Aumentar a minha autocompaixão, desenvolver cada vez mais, profundamente, verdadeiramente minha autocompaixão. E quando eu coloquei em palavras, é como me amar verdadeiramente. Como é isso na prática, né? E ficou para mim um insight muito forte que a gente só consegue realmente amar verdadeiramente através do transbordo, principalmente quando a gente intenciona amar o outro. Não adianta amar o outro se não for a partir do transbordo do meu amor próprio. Eu preciso me preencher de mim mesma, em todos os níveis, que a gente sempre fala aqui, né? Então, eu quero compartilhar um pouco que eu consegui aqui escrever para mim, quero compartilhar com vocês do que é amar-se verdadeiramente. E espero que... Eu vou colocar aqui, né, assim, de uma forma falada, mas depois eu posso escrever para vocês. E adoraria escutar o feedback de vocês. Então, o que é amar, né? O que é isso, amar-se verdadeiramente? Começa, para mim, com essa escolha de se conhecer.
de se conhecer profundamente. É permitir que o corpo descanse sem culpa. É permitir. É direcionar a nossa mente para o que constrói e não para o que drena, do que tira. É discernir o que é seu, o que não é, o que te pertence no teu campo. O que me pertence, o que não pertence no meu campo. Ter essa habilidade de discernir a energia, discernir o invisível. É aprender a se posicionar sem se abandonar. Isso aí a gente já fala muito aqui. E tem mais um, que é se divertir, que é se permitir rir, que é se permitir gargalhar, ter humor diante da vida, né? No xamanismo, todos os lugares a gente percebe que esse é um dos grandes ensinamentos. E eu tive a sorte de nascer numa família em que, apesar de todo o caos, aqui tá sendo isso, apesar de todo o caos, são pessoas que tentam rir da sua própria, entre aspas, desgraça, né? E eu não tô falando só de espiritualidade aqui, tá? Esses dois têm que andar junto porque não tá separado, né? O sistema nervoso é sobre o que eu tô falando, é sobre o sistema nervoso regulado, é sair do padrão da autonomia, é construir essa segurança interna, né? Então, o nosso movimento o tempo inteiro é como eu construo mais segurança interna para mim, como eu volto para mim e me sustento, né, em mim. Desenvolver o poder de sustentação, de autossustentação, né? Então, mais poeticamente aqui, amar-se verdadeiramente é escolher se conhecer. Amar-se verdadeiramente é direcionar a sua mente para o que flui, ao invés de se perder no que drena. Amar-se verdadeiramente é permitir que o corpo descanse sem culpa. Amar-se verdadeiramente é permitir apreciar a diversão, o prazer simples de estar viva. Amar-se verdadeiramente é dedicar-se a cultivar o próprio coração, com presença e honestidade. É ser devota de si mesma, é ser devota do seu coração. Essa palavra ficou muito forte para mim, ser devota de mim mesma, ser devota do meu coração. Isso veio depois, essa palavra, né, de dedicação, de devoção para o espírito que mora dentro de mim, para a alma que reside no meu corpo, no meu ser, né? Amar-se verdadeiramente, desenvolver discernimento, como eu falei anteriormente, perceber o invisível, saber o que é seu, o que não é seu, o que te pertence, o que não te pertence, o que te faz bem, o que nos desorganiza, o que é ético, o que é incoerente, o que nasce de dentro e o que vem de fora, o que é amor e o que é medo disfarçado. Amar-se verdadeiramente é correr o risco de seguir o coração. Tô aqui no meio da chapada. E vou daqui a pouco resgatar uma cadelinha que, por destino maravilhoso, vai morar com uma pessoa linda aqui do Laboratório da Alma. É uma irmã linda aqui das mulheres autocompassivas, depois eu falo quem é. E eu preciso contar essa história para vocês. É ter coragem de fazer isso, de seguir o coração. E quero contar muito essa história para vocês, mas depois. Então, amar-se verdadeiramente é posicionar a partir do coração, é acolher com o coração, é observar com o coração, é limitar com o coração, é transmutar o que não vem do coração. Amar-se verdadeiramente é se preencher de si mesma em todos os níveis. E aí me veio muito forte isso, né? Se eu estou direcionando a minha mente, é porque eu sou. Olha o que vem. Se eu posso descansar sem culpa, é porque eu posso. Se eu se eu aprecio a minha diversão, me permito me divertir, é porque eu confio. Se eu me dedico à minha espiritualidade, ao meu espiritual, é porque eu aprendo a realizar com sabedoria. E se eu aprendo a discernir o que é do meu campo, o que não é do meu campo, como a gente falou ali, o que me faz bem, o que me faz, essa energia minha não é minha, esse invisível, o que é esse sutil, eu aprendo a agradecer e receber. E esse é o nosso mantra. Eu sou, eu posso, eu confio, eu realizo. Eu realizo com sabedoria. Eu sou, eu posso, eu confio, eu realizo com sabedoria. E eu agradeço e recebo. Então, chegou um monte de informação me dando um pouquinho mais de linguagem para esse lugar de como é se amar. Eu quero a prática, como é fazer isso, tá? Tentando colocar em palavras, né? Então,
Só é realmente possível amar verdadeiramente a partir do transbordo, amar qualquer coisa, o outro, o mundo, a partir do amor, do transbordo do amor próprio. Então, eu tenho muitas outras coisas para falar para vocês, mas eu queria deixar essa mensagem aqui, porque quanto mais eu vivo, quanto mais eu corro atrás de mim mesma, quanto mais eu fujo de mim mesma, mais eu entendo, né, que a gente está ali saindo do autoabandono. E quando a gente se abandona inconscientemente, conscientemente, pelo convite, pelas interferências, né? O nosso sistema nervoso, ele entra em ameaça e ele vai para a luta, ele vai para a fuga, automaticamente, ou ele congela, ou ele colapsa, ou ele vai para esse apaziguar, esse agradar, esse fazer, né? E o autoabandono, ele faz com que a gente desconecte, da gente manter um vínculo da gente com a gente. E isso nos custa a nossa energia vital. Então, lembremos, a autocompaixão não é fragilidade, o amor não é fragilidade, é regulação. E como diz a mestra Sylvie Charny, a cura, ela não precisa de como ela falou, apetrechos, né? Ela não precisa do chocalho, do tambor, ela não precisa do amuleto, ela não precisa. Quem precisa disso é o humano que precisa ter algo para ele acreditar que isso cura. Mas sabe o que cura? A única coisa que cura é o amor incondicional. E eu sempre repito, até para quem eu trabalho, que trabalha como cuidador, que não é somente a técnica, não é a técnica. Na verdade, não é a técnica. É como você aplica essa técnica, é a frequência que você coloca, é a intenção que você coloca, é como você se coloca. E eu digo, nós temos que amar as pessoas, mas esse amor só é realmente fluido, ele só é realmente profundo, ele só faz realmente a diferença quando ele é incondicional. E para ele ser incondicional, ele precisa vir do amor próprio. Eu preciso aprender a me amar de forma incondicional. E me amar de forma incondicional é me amar verdadeiramente. E como eu posso fazer isso todos os dias para eu preservar a minha energia vital? Então, o que eu venho dizer aqui para vocês é que tudo isso que eu tô falando, do amor, se amar verdadeiramente, é sair dessa sobrevivência que a gente já praticamente nasceu com ela, né? E entrar nessa segurança suficientemente para trazer mais presença. É ter segurança suficiente para existir, para estar aqui com presença. E aí, gente, no meio da minha dança lá, da dança da águia, alguns de vocês não conhecem esse processo, mas a gente dança 3 dias em frente a uma árvore e a gente dorme no meio do mato. Não é para qualquer pessoa não, viu? É um chamadão. É uma outra história que uma hora eu conto. Mas nesse processo eu recebi esses 5 Ds, os 5 níveis de desabrochar, despertar e desabrochar a presença. Porque a gente fala tanto de presença, mas o que traz presença? Então são esses 5 Ds que eu trouxe para vocês aqui, que são movimentos neurobiológicos, né? Em que a gente precisa direcionar, é uma ação, direcionar nossa mente, descansar sem culpa, se divertir com apreciação, me permitir me divertir, né? Discernir o que está no meu campo energético. E, principalmente, aqui no final, é ser devota ao meu espírito, me dedicar ao meu coração. Então, a presença é um estado neurobiológico. E quando o sistema nervoso encontra essa segurança suficiente para existir, quando ela encontra essa segurança interna, a gente consegue existir com inteireza, ser inteira. Então, eu não sei. Isso chegou para mim, eu vou resumir mais uma vez para ficar bem legal aqui. Eu gostaria que vocês carregassem esses 5 Ds da presença, esses cinco níveis de despertar ou de desabrochar a presença,
que tá muito forte para mim e eu pude praticar de forma sutil durante essa experiência agora e agora também saindo, né, daquela bolha, e vocês sendo as primeiras pessoas que eu estou compartilhando, porque estamos no laboratório, né? E isso aqui eu vou estar levando com muita força para o retiro presencial que eu vou fazer agora em março. Então, se você não está ainda inscrita, venha, faça um esforço para estar aqui, porque eu vou dizer para vocês, precisamos estar juntas, unidas no presencial o máximo que a gente pode, para se sustentar nessa frequência, se conectar com essa frequência do amor, porque tá muito fácil sair dela. Não é fácil escolher a consciência, não é fácil estar consciente, é um esforço estar consciente. É fácil entrar no automático. Então, para finalizar esse vídeo longo aqui, que eu espero que vocês gostem do que eu tô falando, se não, fica aqui, eu peço para vocês colocarem os comentários, as perguntas, e a gente vai conversar no nosso próximo encontro, né? Logo a gente vai entrar na nossa próxima qualidade. Então, fica aqui, ó, direcionar a mente, escolher onde a mente repousa. Ter uma atenção, praticar uma atenção organizada para se ter uma vida organizada. Descansar, permitir que o corpo desacelere sem culpa. Regulação é condição regulação física é condição para se ter mais clareza. Diversão, expandir. A diversão, gente, ela expande a nossa capacidade de segurança, de sentir prazer com segurança. Ela nos traz alegria, e a alegria é cura. Discernimento. Diferenciar o que é meu e o que não é. Ter uma fronteira interna com maturidade para ter uma fronteira interna, que é a maturidade do nosso sistema nervoso, é onde a gente encontra o nosso limite também. Ali é muito importante, a gente vai fazer uma prática ainda esse ano, do Soulful Samba, sambando com a alma, acho que em abril, tá? Tá no nosso calendário lá quando a gente vai fazer, então já se prepara para mexer esse corpo comigo. O outro D, dedicação, que é aquela partezinha que eu tava falando de se devotar ao seu próprio coração, se dedicar ao seu coração, seu espírito, viver em alinhamento com o seu próprio coração, buscar coerência, que a coerência, ela é a nossa força silenciosa. Quando você está coerente com seus valores internos, não tem para ninguém. Então, para não esquecer, vou de baixo para cima agora que eu vou falar, dedicar-se ao coração, discernir o campo que está no nosso campo energético, se permitir diversão, se permitir descansar sem culpa e direcionar a nossa energia mental, nossa mente. Quando quando esses cinco movimentos se integram, né, a gente sai rapidamente da sobrevivência e entra na presença. Só tem presença quando não se está na sobrevivência. E é só a partir da presença que é possível amar o outro sem se abandonar. É só dá para amar o outro verdadeiramente quando a gente está no transbordo do amor próprio. Então, amar-se verdadeiramente é se permitir estar preenchida de si mesma, em todos os níveis, mental, espiritual, físico, energético, emocional. E todos, né? Já falei. Então é isso. Eu queria deixar aqui um beijo para vocês e deixar essa longa reflexão aqui. Tem muita coisa que tá vindo ainda que eu vou escrever melhor, que eu vou me organizar melhor. Mas é hora de estar junto. É hora de se preencher de si mesmo, e a gente às vezes só consegue se preencher de si mesmo. Acho que nesse momento do mundo, quando a gente está junto, é muito importante estarmos juntas, principalmente as mulheres com as mulheres. Está tendo um movimento muito forte de tirar a gente da nossa escolha, do nosso poder. E a gente precisa trazer muito esse lugar de colaboração com o homem, colaboração, valorização das crianças, valorização do idoso, né, na nossa sociedade, na nossa vida. Olha, tem muitas outras coisas que eu vou compartilhar com vocês, mas eu vou compartilhar mais no retiro, tá? No retiro eu vou trazer muito mais com vocês, eu vou trazendo aqui também do laboratório muitas reflexões, mas tem coisas que só dá para fazer vivenciando no presencial, e por isso que eu sempre me organizo para pelo menos 1 ou 2 vezes por ano fazer o retiro. Eu não sei se vai sair o segundo esse ano, então aproveita esse de março. Tô aqui, ó, fresquinha com todas essas conexões aí da frequência do amor incondicional, entre outras 1000 coisas que chegaram para mim. Tá muito fresco, muito na minha presença, e eu gostaria de
transmitir para vocês, passar para vocês através do Resgate Compassivo de Mim Mesma, em março agora, em Brasília. Um beijo.